Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Decode e hoje eu venho trazer mais um vídeo para o canal de um algoritmo muito conhecido e muito importante para a computação. Muitas pessoas tiveram que implementar esse algoritmo na faculdade durante a matéria de estrutura de dados, mas caso você não conheça esse algoritmo e nunca tenha implementado ele em Java, eu peço que você assista esse vídeo até o final para saber como implementar e qual a utilidade desse algoritmo no geral. Então, bora decodificar a busca binária. Dado isso, pessoal, eu vou usar o exercício 704 do LeetCode para explicar como a busca binária funciona. Beleza? E o que diz o exercício 704? Dado um array de inteiros chamado num, ordenado em ordem crescente e um inteiro chamado target, escreva uma função para buscar target em nuns. Se target existir, retorne o seu índice, caso contrário, retorne -1. Você deve escrever um algoritmo que rode na notação Big O de log n, complexidade de tempo de execução. Beleza? E aqui tem o exemplo número 1, que ele dá o array de nuns aqui, e qual que é o target. Nesse caso aqui, ele está pedindo 9, e o 9 está na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4, e a gente tem que retornar 4. Beleza? Esse exercício aqui, existe várias maneiras de se resolver. Eu vou fazer aqui a resolução da primeira maneira, que é a busca interativa. E na segunda maneira, eu vou aplicar a busca binária para vocês entenderem como a busca binária funciona. Beleza? Então, bora para o primeiro exemplo, que é a busca interativa desse exercício. E para fazer a resolução desse exercício de maneira interativa, o primeiro passo é criar um for para percorrer todo esse array, porque a gente precisa encontrar o nosso número target. Beleza? Uma vez que eu estou percorrendo, o segundo passo é fazer uma verificação se o número target está dentro de num. Aí eu tenho que fazer um if, perguntando qual que é o índice atual do meu for, perguntando se é igual ao meu target. Se for igual ao meu target, eu só preciso retornar o índice atual do meu for. Caso contrário, eu tenho que retornar um -1. Então, só recapitulando aqui a resolução desse exercício de maneira interativa, primeiramente eu faço um for para percorrer todo o meu array. Se eu encontrar o número dentro do meu array, eu retorno qual é o índice que ele está. Se ele não for encontrado, eu retorno ali um -1. Vamos fazer a execução desse exercício para ver se o algoritmo que eu fiz está funcionando. Está funcionando para esse caso. Eu vou fazer aqui, né, o envio para todos os casos de teste e vamos ver se ele funciona. E o exercício funcionou, aparentemente está correto e levou aqui, né, o tempo de 1 milissegundo para fazer a execução desse exercício de maneira interativa. Esse algoritmo que eu fiz para resolver, ele não é um algoritmo ruim. Primeiramente, quando a gente pensa em buscar algo dentro de um array, a gente sempre pensa em fazer um for percorrendo todo o array, que dentro da notação Big O a gente fala que é um O de n, que onde n é o tamanho total, né, de elementos dentro do meu array. Beleza? Agora vamos explicar como a busca binária funciona e por que ela é melhor para fazer busca dentro de alguns arrays. Beleza? Então, vamos para a explicação do que é busca binária. Para isso, pessoal, eu trouxe um exemplo do site Geeks4Geeks, onde eles estão procurando pelo número 23 dentro do array. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que para a busca binária funcionar, o nosso array precisa estar ordenado. E como a gente consegue ver, nesse caso em específico, o nosso array já está ordenado, o que nos permite ir para o passo 2 do nosso algoritmo. E qual que é o passo 2 desse algoritmo? A gente definir dois ponteiros. O ponteiro da esquerda, que é o low, que começa na posição 0, e o ponteiro da direita, que é o high, que começa na posição 9. E com esses dois ponteiros, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o meio do nosso array.
Nesse caso aqui, a gente vai somar o 9 mais o 0 e dividir por 2, que a gente vai chegar aqui em 4. E a posição do nosso array, a posição 4, no caso, é o número 16. E 16 não é igual ao número 23 que a gente está procurando. E o que isso quer dizer? Que todos os números que estão da posição 4 até a posição 0, para mim, não me interessa. Eu tenho que manter ali o foco na busca entre as posições 5 e 9. E o que eu faço? Eu tenho que deslocar o meu ponteiro da esquerda, que é o low, para a minha posição 5. Então, o próximo passo do meu algoritmo vai ficar dessa maneira. Eu desloquei o meu ponteiro da esquerda, que é o low, para a posição 5. O meu ponteiro da direita ainda continua na posição 9. E o que eu preciso fazer agora? Novamente, eu preciso fazer o cálculo da posição intermediária, do meio do meu array. Então, vou somar o 9 mais o 5, dividir por 2, que eu vou chegar na minha posição 7. Aí, o que eu vejo, né? A posição 7 do meu array é o número 56. O número 56 é igual ao meu número 23? Não é. Ou seja, esse número está muito grande. O que eu vou fazer agora? Eu vou deslocar o meu ponteiro da direita, que é o har, para a posição 6. Porque o meu número deve estar entre a posição 5 e 6, que esse é o próximo passo do meu algoritmo. Então, aqui nesse passo, eu tenho o meu ponteiro low, que está na posição 5, e o meu ponteiro high, que está na posição 6. Somo esses dois ponteiros novamente, divido por 2, e eu chego aqui que o meu mid de 5, que é o 23. Aqui eu já encontrei, né, qual o número que eu estou procurando. E qual que é a principal vantagem desse algoritmo? Em 3 passos eu consegui achar, né, o número que eu estou procurando. Diferente de uma busca linear, que eu tive que varrer, né? Num exemplo específico, se eu estiver fazendo uma busca linear, eu tenho que buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aqui para achar o meu número 23. Ou seja, com 3 passos eu já consegui achar o número que eu estou buscando. Por isso que esse é um algoritmo muito eficiente e é log-n, que é mais rápido na notação Big O, que a gente diz, né, que seria odd-n, onde eu não preciso percorrer todo o meu vetor. Beleza? E como que fica essa implementação no Java? Vou fazer para vocês verem que é muito simples de implementar esse código também. E aqui, pessoal, a gente tem o código que a gente desenvolveu anteriormente de busca, que é aquele código linear, né? E como a gente viu, quando a gente tem um vetor ou array que está ordenado, a gente consegue aplicar a busca binária. E qual que é o primeiro passo para aplicar a busca binária? É a gente definir os ponteiros da esquerda e os ponteiros da direita. E como a gente viu na nossa explicação, né, o ponteiro da esquerda sempre começa na posição 0 e o ponteiro da direita sempre começa na última posição. Beleza? E qual que é o segundo passo do algoritmo? A gente precisa definir aqui, né, a movimentação dos nossos ponteiros da esquerda e da direita, até a gente encontrar, né, o nosso target. E se a gente não encontrar, a gente retorna -1. E como que a gente faz isso, né? Eu defini uma condição aqui que enquanto o meu left for menor que o meu right, eu continuo fazendo uma busca ali pelo meu target. Beleza? Isso evita o outbound exception. E qual que é o terceiro passo? A gente precisa encontrar o mid. E como que a gente faz o cálculo do mid? A gente soma o ponteiro da esquerda mais o ponteiro da direita e divide por 2, certo? Que a gente vai encontrar o mid. E
quarto passo aqui, né, vamos dizer assim, é perguntar, né, se o número de mid é igual ao meu target. Se for igual ao meu target, eu já achei meu número, não tem mais o que eu preciso fazer. Eu simplesmente retorno o meu mid. E se eu não encontrei, agora sim, eu vou fazer as movimentações do ponteiro da esquerda e da direita. E qual que é a condição? Eu vou perguntar aqui, ó, se o meu num de i for maior que o meu target, né, o que que eu preciso fazer? Eu preciso aqui, né, diminuir o meu ponteiro da direita. Então, eu vou pegar o meu mid menos 1, certo? E caso ao contrário, né, eu vou fazer o left igual a mid mais 1. Então, eu acredito que esse seja o algoritmo. Não é um algoritmo complicado de fazer, é um algoritmo até extremamente simples. E vamos fazer aqui, recapitular, né? A gente definiu os dois ponteiros, da esquerda e da direita. Definiu aqui uma instrução while para ficar, né, procurando pelo target até que o left seja menor que o meu right. Caso essa condição seja desfeita, caso uma movimentação do ponteiro, ele vai sair do while e vai retornar o menos 1. E caso encontre, né, o meu target, eu já retorna qual o índice que ele está. Se não, né, eu vou fazendo essa movimentação aqui desse ponteiros. Deixa eu fazer a execução do código. Vamos ver se o código funciona perfeitamente. E deu um erro aqui, que na verdade não é i, é mid. E vamos lá fazer a reexecução novamente por conta desse errinho. E vamos ver, funcionou. Vamos fazer a execução aqui de maneira geral para ver se o algoritmo funciona. E funcionou. E acabou sendo um pouco mais lento, não sei porquê. Na verdade deveria ser um pouco mais rápido. Mas esse código aqui, para um grande números de elementos dentro do array, funciona perfeitamente. Beleza, é isso o vídeo de hoje. E caso você tenha gostado, eu peço que você dê o seu like no vídeo. Isso é muito importante. E se inscreva no canal. E para você que chegou até o final, eu vou colocar nos comentários embaixo uma coisa que a gente precisa fazer dentro da nossa variável mid para a gente não ter o outbound exception. Beleza? E até uma próxima.